Amém. Então, boa noite a todos. Paz do Senhor. Amém. Nós estaremos fazendo a abertura do culto com a oração do presbítero Nivaldo. E logo após o Nivaldo, a nossa irmã Mirani estará adorando o Senhor. Nivaldo, é com você. Amém, Jesus. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos orar a todos aí, porque Deus é fiel. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, graça nós te damos, ó Deus, por mais um dia, Senhor, que nós se reunimos, ó Pai, nesse culto maravilhoso. Que o Senhor possa falar conosco nesta noite, como o Senhor sempre tem falado. Que o Senhor possa usar nosso amigo e pastor Dário poderosamente, que não fale ele, mas fale o Senhor ao nosso coração, ó Pai. Senhor, abençoa a todos que estão no culto e aqueles que não puderam, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Audiões. Paz, Senhor. Amém. Amém. Bem, pastor, tudo bem, pastor? Amém. Tudo paz. Amém. Amém, irmãos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Está louvando a Deus em agradecimento pela vida, pela misericórdia que Ele tem me dado e pelo livramento. Aleluia. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Só como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, oh, a Ele a glória, a Ele a glória,
Amém. Glória a Deus. Amados, nós vamos fazer mais uma oração. Nossa oração, queremos incluir todos quantos estão enfermos. Eu não sei se alguém tem notícia da irmã Suélia, como que ela está. Eu não vi nenhuma notícia no grupo. Ela falou que estava com dores no corpo, hoje pela manhã, no grupo do culto do lar, e que não estava se alimentando direito, só bebia, que não tinha força para comer nada. Então vamos apresentar a nossa irmã orações, né? Do resto, tem alguma notícia mais... Não. Não, a Dora está falando que acabou de falar com a Cássia no dia de hoje. Ele está bem. Talvez tenha alta sexta-feira. Amém. Orem pelo povo da empresa, que o trabalho do supermercado aumentou o índice muito grande de pessoas que foram acometidas aí pela Covid. Então, tem bastante pessoas sendo afastadas, que Deus continue livrando. A gente está tomando todos os cuidados aí, as proteções, mas a gente sabe, se não for Deus por nós, fica difícil, né? Então, que vocês possam colocar diante de Deus a vida de todos os nossos funcionários aí também, aqui do comércio, para que Deus venha dar o livramento. Amém. Mas eu quero só aproveitar o ensejo antes de orar aí, só uma informação sobre o Covid-19. Até mesmo alguns pastores, por questões políticas, a gente está percebendo que tem algumas pessoas assim, até menosprezando a situação. E um dos pontos que as pessoas estão menosprezando é que estão chegando em alguns hospitais, está vazio o hospital. Então, chega no hospital de campanha, por exemplo, mas está vazio. Então, o negócio está bem e não tem ninguém morrendo. Amados, a questão não é o leito vazio. A questão é que não tem aparelho mecânico de respiratório para todo mundo. A situação é essa. Então, por que encontra alguns hospitais vazios? Porque esses hospitais não adianta colocar a pessoa deitada no leito lá para morrer. Não tem aparelho mecânico para provocar respiração mecânica nessas pessoas. Então, a questão não é o leito vazio, a vaga de leito. É a vaga de espera para o aparelho mecânico respiratório que não tem para todo mundo. Então, você chega no hospital, tem vaga. Só não tem aparelho para você respirar. O que adianta chegar no hospital e não ter aparelho para você respirar? Vai morrer de todo jeito. Então, a grande crise não é a vaga no hospital em si. A grande crise é a falta de aparelhos mecânicos respiratórios, que a pessoa vítima do Covid-19, os pulmões são atingidos e a pessoa não consegue respirar. Então, falta oxigênio, falta a força para respirar, precisa de uma ajuda mecânica para estar respirando. E é exatamente esse aparelho que não tem para todo mundo. Então, não baixa a guarda, o negócio é seríssimo. Eu estou presenciando todos os dias no meu trabalho situações dificílimas. Estamos perdendo colegas de serviço, pessoas jovens indo embora, morrendo. E quando se percebe é que a maioria está menosprezando a situação. E, infelizmente, a maior camada dessas pessoas são evangélicas. Se você se perceber quem está morrendo de Covid-19, está morrendo todo mundo, mas a maioria é evangélica. Morre 2, 3 de uma congregação, 2, 3 da outra, porque subestimam o vírus, espiritualizam a situação, e citam que praga alguma chegará à nossa tenda, mas a praga não chega à nossa tenda desde que nós façamos a nossa parte. Alguns exemplos disso, Deus avisou que ia ter dilúvio. Se Noé não tivesse feito a arca, tinha morrido afogado. Deus não ia descer do céu para fazer uma arca para ele, não. As providências são nossas. Um outro grande exemplo em relação a nós fazermos a nossa parte é Jesus, quando nasceu. Quando Jesus nasceu, a morte estava decretada a todas as crianças que tinham nascido naqueles dias. José não ficou esperando Deus descer dos céus
porque ele foi avisado, então ele fugiu para o Egito. Todos os livramentos, Deus avisou. Se Deus avisou, então os procedimentos para o livramento, né, nós temos que fazer a nossa parte. Façamos a nossa parte e, consequentemente, a praga não chegará à nossa tenda, porque Deus vai nos guardar. Né? Porque mesmo nós fazendo a nossa parte, mas necessitamos da proteção de Deus. Aí sim é uma verdade isso. Né? Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela dessa cidade. Então nós temos que fazer a nossa parte. E o grande perigo é crentes espiritualizando a situação, alguns fazendo culto como se não tivesse nada acontecendo, né? E quando pensa que não, tem 2, 3, 4, 5, há casos aqui de 8 pessoas de uma congregação estarem atingidas pelo Covid-19. Então nós temos que tomar toda precaução, sermos sábios, né, idôneos, e adquirirmos, absorvermos a maturidade cristã e obedecermos às autoridades. As autoridades estão determinando tal coisa, cabe a nós a obedecer. Né? Mas eu não sei que tipo de crente está sendo fabricado nesses últimos tempos, que são crentes que vão para a rua protestar contra PT, contra Bolsonaro, contra Lula. A igreja não é formada, não é basilada para isso. Ao contrário, a igreja é para orar pelas autoridades constituídas. Né? Se o camarada é corrupto ou não, está lá porque foi elegido pelo povo. Né? E elegido pelo povo, o poder emana do povo através dos seus representantes. O povo que escolheu. Então não cabe ao crente, como igreja, ele ficar protestando, entrando aí em discussão de Facebook e outras coisas, para tentar mostrar o ponto de vista político dele. Não cabe a nós isso. A igreja não é participativa disso. Se você perguntar para mim se eu sou a favor de bancada evangélica, de deputados, de senadores, eu sou totalmente contra. Eu acho que no dia... A igreja é a noiva de Cristo. A igreja não precisa de defensores aqui na terra. No dia que a igreja for atingida, é porque Cristo permitiu, que o noivo da igreja é Cristo. É muito prático. Um casal de noivos está andando, se alguém mexer com a noiva, o noivo vai tomar as providências na hora. Então, se a igreja for atingida, nós vamos para o mártiro, e ponto final. Agora, nós não podemos inverter a função e o papel da igreja. A igreja tem a função dela. A função nossa de igreja é sacerdócio. Nós temos que orar e interceder por todos. Pelos enfermos, pelas autoridades, pelo país. Aí sim é verdade. Mas nós temos que dar exemplos de procedimentos de obediência. Então, foi fabricado um tipo de crente nesses últimos tempos que é muito status, é muita tietagem, muitas coisas sendo espiritualizadas. Esses dias, uma amiga minha de trabalho disse que o coronavírus é um demônio, né? Ela chegou de máscara esses dias para trabalhar. Eu perguntei para ela, o demônio tem medo de máscara? Porque ontem você fez um discurso aqui grande que o Covid-19 era um demônio. Então não precisa usar máscara. Se é demônio, para que vai usar máscara? Demônio se expulsa no nome de Jesus. Então, nós não podemos espiritualizar a situação. A situação é crônica, é de uma relevância muito grande, é complexa, é 2 viés. Né? Por um lado, nós estamos tendo uma crise econômica muito grande, e por outro lado, a saúde. Literalmente, nós estamos entre a cruz e a espada. Se correr de um lado, a situação econômica vai à falência, se correr por outro, a morte pega. Então, nós temos que tomar a prudência, e a Bíblia diz para nós sermos prudentes, como a serpente e simples como a pomba. E esse é o momento que nós fazemos essa flexibilidade entre pomba e serpente. Então, vamos orar. Amém? Amém. Amém. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos, nós te louvamos, nós somos gratos a Ti por essa riquíssima oportunidade que Tu tem nos dado de estarmos na Tua presença, que o Teu nome seja louvado, que o Teu nome seja exaltado. A Tua graça, ela tem nos alcançado todos os dias, e nós somos gratos a Ti, porque nos alimentamos nesse dia, porque o pão estava sobre a mesa. Nós somos gratos a Ti pela vida em si, pelo teto, pela casa, pela porta que ainda está aberta para nós extrairmos dessa porta o nosso pão do dia. E nós apresentamos todos quantos estão enfermos, dentre os quais nós apresentamos mais uma vez a Tua serva, nossa irmã Suélia,
Nós apresentamos aí os amigos do Reinaldo, do supermercado da rede, que estão contaminados, atingidos, né, por esse Covid-19, e tantos outros que estão enfermos. Aqueles que estão entubados, aqueles que estão agonizando sem serem entubados, porque não têm aparelhos disponibilizados para tantos. E nós pedimos que a tua graça continue nos guardando, sob a tua proteção, que nós estamos marchando e vivendo um dia de cada vez. Seja conosco, não nos desampare, que o teu Espírito continue em nossas vidas e continue canalizando sobre nós o teu poder, a tua graça, a tua magnificência, que tem nos dado todos os dias o respaldo para estarmos na tua presença. É em nome de Jesus que nós te adoramos, te louvamos e apresentamos todos certos. E nós queremos também prestar nossa gratidão, nosso louvor, pela vida do nosso irmão Regis. Nós já estamos numa situação confortável em relação à saúde do teu servo, mas agora nós temos que lhe agradecer. Vamos agradecendo. Guarde os teus filhos que estarão indo até o Hospital das Clínicas, doar sangue ali pelos gastos utilizados pelo teu filho no leito do hospital. Guarde cada um, livre do acidente de trânsito, livre dos translados até a chegada do hospital. Tem um grupo indo no dia de amanhã, outro grupo indo no dia de sábado, mas vá guardando os teus filhos que estarão indo para o Hospital das Clínicas, doarem o sangue ali em favor dos gastos provenientes que o teu filho se utilizou dali. Nós te louvamos e somos gratos a ti, em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos ler? Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Amém. Livro do Gênesis. Felicidade total quando fala Gênesis do Apocalipse. Muito prático de encontrar, aleluia. Ainda bem que ele não falou Abacuque. Ainda bem que ele não falou outros livros aí. Gênesis 39. É o livro do princípio, o livro da criação. Gênesis 39. E o verso 1º e o verso 2º. Gênesis 39, 1 e 2. E José foi conduzido ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas, que o haviam levado para lá. E o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero, e ele estava na casa do seu senhor, o egípcio. Amém. Amados, a nossa reflexão essa noite, eu não quero falar de riqueza, mas o que é ser rico e o que é ser próspero. Porque se você concordar comigo, nós fazemos uma análise aqui rápida. Qual era a situação de José nesse momento? Primeiro, ele estava na alta da sua pátria, né? Que ele foi vendido pelos irmãos, e foi vendido de uma forma muito cruel, né? De uma forma muito covarde. Eu fico imaginando a composição emocional de José durante a saída da sua terra até o Egito, levado por esse grupo de ismaelitas. Eu acredito que eles não foram cortês com José durante todo o translado, durante a viagem. Quais as perguntas, quais as respostas que a alma de José estava infringida em se indagar? É só você se colocar no lugar do outro. Tenta se imaginar, você sendo vendido pelos seus irmãos, sendo traído por eles. Eles te vendem como uma mercadoria qualquer, como escravo, e por sinal, por muito pouco dinheiro. Esses ismaelitas levam você embora, você dá uma olhada para trás, aqueles que nasceram no seu teto, que viveram sob o mesmo teto que você, que comeram na mesma mesa,
que foram para o mesmo campo, para o mesmo trabalho. Esses são aqueles que estão vendendo o irmão. Eu fico pensando no dilema da alma de José, da sua terra até o Egito. A alma desse moço, como que ela lidou com isso? Porque nós convenhamos que não foi a melhor maneira de se sair de um país. Ele está deixando para trás o seu pai, que não está sabendo o que está acontecendo. Quais os anseios desse jovem de avisar o seu pai que ele não está morto? Que o seu pai já velho e vai sofrer uma dor cruel pela notícia que o seu filho está morto. E quem no pensamento está morto, está vivo. Esse jovem José, eu creio que ele pensou muito em relação a avisar o seu pai. Mas como retornar se ele está preso? Se ele está algemado por um grupo de carrascos ismaelitas? Como avisar o seu irmão mais novo, caçula da casa, Benjamim? Como ele avisar o seu irmão de peito, de mama, porque eles eram filhos da mesma mãe? Como avisar o seu irmão que ele estava vivo? Como amenizar a dor do seu irmão, que para então também estava perdido o seu irmão? Com a besta fera o havia comido, se alimentado dele. Veja quantas coisas poderiam parar sobre o pensamento de José. E ele chega no Egito, e ele vai para um mercado de escravos. Eu creio que não era o melhor mercado para a pessoa estar, como mercadoria. E mesmo aqueles que iriam comprar, são pessoas cruéis que estão ali, são coronéis, são fazendeiros, são feitores, homens que estão ali para levar uma mercadoria. E qual a valia dessa mercadoria? Dentre aqueles que chegam no mercado, chega esse moço, Potifar. Potifar, ele é o chefe da guarda de Faraó, é o general, tudo isso. E ele bate os olhos em José como escravo, avalia a mercadoria como escravo, compra das mãos dos ismaelitas José e leva para sua casa. Aí a Bíblia diz que José era próspero. Aí eu pergunto para você, qual a prosperidade que você está vendo aí? O cara foi vendido como escravo. O cara foi levado como escravo, foi jogado dentro de um poço. O poço, consequentemente, é um poço que é o poço da morte. Esse poço da morte está levando ele para uma situação de sistema escravista. Ele está chegando no lugar como escravo, e o escritor Moisés diz que José era um moço próspero. Então, a grande discussão é: o que é prosperidade? O que é ser próspero? Porque a primeira impressão que nós temos quando falamos em prosperidade é ter um bom carro, é ter um bom emprego, é estar bem conceituado na conta bancária, enfim. Aí a pessoa diz: eu sou próspero. Mas a Bíblia ela vem no viés contrário a tudo isso. Até porque a pobreza na Bíblia ela não é avaliada pela quantidade de dinheiro. Ser pobre é aquele que não consegue usufruir do bem que tem. Então, quantas pessoas têm muito dinheiro e ainda são pobres? E pessoas que têm pouco recurso são ricas. Porque a grande questão da prosperidade é ser próspero. Se nós entendermos que é ser rico, então a Bíblia estaria em uma contradição em relação à situação de José. Eu não sei se escravo tem dinheiro. Eu não sei se escravo é próspero. Eu não sei se um cara que é vendido pelos irmãos é próspero. Eu não sei se um cara que não consegue retornar à sua casa
porque agora está preso a uma legalidade de compra e venda de um contrato de mercado que até ontem ele era livre, corria pelos campos, e agora está preso. Agora é escravo. Da noite para o dia o cara é escravo. E estamos lidando com um próspero. Então, o que é próspero? A grande pergunta que fica para nós esta noite. O que é próspero? Para mim entender o que é prosperidade, eu tenho que prosseguir e compreender a vida desse jovem. Porque se a Bíblia está chamando ele de próspero, é porque Deus acredita na prosperidade dele. O que esse moço não perdeu? O que nos deixa, de uma forma muito aclarada, de uma forma muito aberta, de uma forma muito precisa, o que é prosperidade? A prosperidade aqui, então nós vamos começar. Primeiro, nós estamos lidando com um cidadão, e nós vamos entender isso no contexto, é um cara que tem equilíbrio de alma. Ele não entrou em desespero, ele não tentou suicídio, em momento algum ele procurou uma corda para se matar. A situação era propensa a isso? O cara é escravo, vendido, não conhece ninguém, um povo diferente, língua diferente, vai para uma casa como escravo. Então, o que é prosperidade? Então, o primeiro princípio de prosperidade que eu compreendo, extraído da vida de José, é aquela pessoa que é centrada de alma. O vento vem, a tempestade vem, as adversidades vêm, aquilo que você não estava esperando, de pronto vem. Eu creio que ele ficou abatido, eu creio que ele ficou pesaroso, eu creio que ele ficou triste com a situação, porém, a Bíblia deixa muito claro que ele não perdeu o temor de Deus. E se ele não perdeu o temor de Deus, é que ele continuava contando que Deus estava naquele negócio. Embora não fosse o melhor caminho, não fosse a melhor situação, mas aí se entende o que é próspero. Próspero, ele faz das adversidades uma alavanca para se lançar ao sucesso. Estamos falando de um moço que superou todas as situações de mazelas possíveis na vida dele. A família o abandona, ele é órfão de mãe, perdeu a sua mãe ainda na sua mocidade, na sua adolescência. Só tem um irmão que está mais próximo dele, que é Benjamim, e tudo isso, num montante de acumulação, de situação, não levou ele a desmerecer a sua fé em Deus. Ele continuou acreditando em Deus. Então, o primeiro princípio que eu tenho de prosperidade é a prosperidade não serve para o ímpio. Por isso que eu retomo um pouco sobre o Salmo 1, que foi a nossa conversa de quarta-feira passada, porque o próspero, ele é plantado junto ao ribeiro, junto aos rios. E essa plantação de rios, ela nos dá uma margem, ela nos dá uma compreensão de que, uma vez plantado junto ao rio, nós temos que esperar o tempo de Deus. Aí diz que o justo é próspero, a Bíblia diz. Mesmo que estejam só as folhas na árvore, mas é próspero. Se nós retornarmos à pessoa de José, só está as folhas na árvore. Se nós fôssemos usar um linguajar popular, só está a capa da gaita na situação. Mas ele é uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá os seus frutos na estação própria, no tempo de Deus. Ou seja, ser próspero, primeiro princípio da prosperidade, é você aprender a guardar o cairós de Deus. Se não fosse assim, José não estaria mais afincado na sua fé com esse Deus. Então a situação não levou ele a menosprezar Deus. Ao contrário, ele continuou temente a Deus. E a prosperidade era tão grande que aonde ele colocava as mãos, Deus prosperava. Então a bênção entrou na casa de Potifar. Aquilo que era maldição para José, a sua situação vai se tornar bênção na vida do outro. Porque quem é próspero, esteja vivendo qual seja a situação, ele continua abençoando, ele continua sendo canal de bênção, e aonde ele chegar, ele vai ser bênção. O próspero, ele pode estar na rua abandonado,
Ele pode chegar na situação de ficar na rua, na praça. Mas se você passar por perto dele, ele consegue te abençoar. E se você pegar ele da praça e levar para sua casa, ele vai ser bênção na sua casa. Porque o próspero, ele não perde o temor de Deus. É o princípio de toda a sabedoria, é temer a Deus. Então, José, ele chega nessa casa, Potifar percebe que a sua casa está sendo próspera pela vida de José, então ele dá tudo nas mãos de José. Ele entrega tudo nas mãos de José. O José passa a ser o mordomo principal dessa casa. Então, as finanças, a organização dessa casa, o que deveria gastar ou não gastar, ele coloca nas mãos de José. Em resumo, a esposa de Potifar, ela fica atraída por José e ela quer manter uma relação com José. E José, ele é consciente que se ele cedesse a essa relação, ele não estaria pecando só contra Deus. Ele estaria pecando também contra aquele homem que confiou nele, que era Potifar. Então ele recusa isso. Nós conhecemos a história. Né? A mulher consegue montar toda uma calúnia em torno da situação. E José é acusado de tentar sediar, né, de molestar essa mulher, que era a mulher de Potifar. José é acusado dessa tentativa, né, de assédio. Porém, e José, a situação dele agora, que parecia confortável, né, vai para a prisão. E ele não vai ficar preso lá por um dia, 2 dias. Fica preso um bom tempo, né, 2 anos. E durante o decorrer dessa prisão, ele também continuou temendo a Deus. E o carcereiro, você veja o que é próspero. O próspero entrou na casa de Potifar, ele sofreu a calúnia, né, ele sofreu toda essa armação diabólica sobre a vida dele, sai do conforto da casa de Potifar, é levado para uma prisão, chega na prisão, continua temendo a Deus, porque ele continua sendo próspero. Aonde ele coloca as mãos, aonde dava para ele colocar as mãos no presídio, ele foi colocando e Deus foi abençoando. O carcereiro percebeu que aonde José colocava as mãos, Deus prosperava. Já imaginou Deus dando prosperidade dentro do presídio? Dentro de uma cela de prisioneiros? Né? Então, o carcereiro passa a confiar em José e dá alguns serviços para ele. E nesse período que José é preso, chegam 2 presos especiais ali, porque é eles que vão mudar a vida de José. Um é o padeiro do rei, né, e o outro é o copeiro do rei. E um tem um sonho, o outro também tem, e eles contam um sonho para José, tanto o padeiro mor como o copeiro mor. Né, os 2 contam os sonhos para José. Resumindo, José diz para o padeiro mor, né, você vai morrer, cara, não tem para onde você correr, né, e os pássaros vão comer o pão sobre a sua cabeça, né, vão devorar você lá na árvore, enfim. Né, José não dá meia volta em questão do padeiro, e para o copeiro mor ele diz o seguinte, você vai voltar a servir o rei na taça. Eu só peço uma coisa para você. Amados, o próspero, ele tem que enxergar oportunidades. Isso serve para tudo na vida secular. O que é prosperidade? É você enxergar brechas de acesso ao sucesso. Então não faça nada, e isso não é materialismo. Isso não é egocentrismo. Quando você fizer alguma coisa, faça pensando numa brecha de acesso ao sucesso. Isso serve para a vida cotidiana, isso serve para a vida espiritual, isso serve para onde você, em qualquer setor da vida. Não faça nada sem que você vise o seu próprio sucesso. E isso não é olhar o umbigo, não. Isso é visão daquele que é dotado de prosperidade. José falou para o cara do vinho, lá, para o copeiro mor, né? Você vai viver, vai voltar, só faça uma coisa. Quando você for servir o rei, se lembre de mim. Fala que tem um cara aqui que revelou, que tem Deus na vida. E eu estou aqui de forma injusta, que eu sou inocente.
Não espere o anjo descer do céu para fazer isso por você. Algumas coisas que são dotadas do próspero, é ele que tem que fazer. Eu estou cansado de dizer, né? Tudo que alguém perguntar na empresa que se você sabe fazer, diga que sabe. E corra atrás para aprender, se não souber. Porque a sua oportunidade de crescer para o sucesso é você falar que sabe. Se você só é apertador de parafuso, aquele filminho lá do Charlie Chaplin, que passa correndo a máquina, ele correndo atrás com as duas chavinhas para apertar os parafusos, se você pensa em ser apertador de parafuso o resto da vida, amém. Mas se você é dotado desse espírito de prosperidade, eu vou chamar de espírito, mas a forma de eu definir aqui para melhor compreensão, né, não se perde a oportunidade. Se José ficasse quietinho, tá bom, irmão, vai na paz, Deus te abençoe, né, vai lá servir o vinho, e amém. Não, ele falou, não, se lembre de mim. Sabe quanto tempo o cara demorou para se lembrar de José? 2 anos. Ficou servindo o vinho, ao dia ele foi servir o vinho, percebeu que o rei, né, que Faraó estava incomodado, e ele falou, não, que eu tive um sonho, e esse sonho tá difícil, e chamou não sei quem para revelar, porque Faraó queria que contasse o sonho e revelasse. Então, o copeiro falou, no tempo que eu estive preso, um homem de Deus que está lá me revelou. Ele está lá. Aí, amigo, Faraó manda chamar José. José ainda não tinha revelado, não, mas mandou. Quando chegaram para chamar José, falou: você vai falar com o rei. José tomou banho, se barbeou, colocou a roupa boa e foi para o palácio. A forma de você crescer é você não perder o temor de Deus, continuar crendo em Deus e você fazendo a sua parte. Quando ele chega, de uma forma bem resumida, ele revela o sonho, que são as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, que são as 7 espigas gordas e as 7 espigas magras. Eu acho que todos que estão ouvindo conhecem a história. José fala, as 7 vacas gordas são 7 anos de prosperidades, e as 7 vacas magras são 7 anos de escassez, de pobreza, de miséria. Nós teremos 7 anos aqui no Egito de prosperidade, não só no Egito, mas todo mundo estaria vivendo esse período de prosperidade. Porém, 7 anos que viriam de pobreza, que seria o problema sério para todo mundo. Porque quem sabia disso ia guardar o trigo, quem não soubesse não ia guardar. Então, como o Egito estava sabendo, sabe o que Faraó fez? Faraó não ficou duvidando de José, não. Ele acreditou na hora. Pegou, tirou o anel do dedo dele, colocou no dedo de José, e falou, a partir de hoje, você é a segunda pessoa, depois de mim é você, para mandar no Egito. Faça o que você quiser. O José sai, forma os celeiros, ele passa a mandar da população, depois de Faraó é ele que manda. Quando chega os 7 anos de fome, os que venderam ele como escravo agora vão buscar comida no Egito. E quando chegam para buscar comida no Egito, se encontram com aquele que a Bíblia chamou de próspero. Próspero quando era escravo, próspero quando foi traído, próspero quando foi denegrido e, de certa forma, sofreu um testemunho falso pela parte da mulher de Potifar, foi preso. Esse é próspero, porque ele deu a volta por cima de tudo e mostrou que a prosperidade que estava nele era dele, vinha dele. É uma coisa canalizada por Deus. E não estamos falando do dom de riqueza, não. O dom de riqueza é um outro assunto. Estamos falando da prosperidade. De aonde você chegar, você ser próspero. O próximo incomoda? Lógico que vai incomodar. Para você ser próspero, se você não incomodar ninguém, então esqueça que você não é próspero. O próspero, ele incomoda. O próspero, ele provoca inveja. O próspero, ele provoca motim contra ele. Por quê? Porque o próspero, ele é uma estrela. Ele é uma estrela em essência.
Ele é uma estrela que não precisa de muita coisa para brilhar. Ele chegando já está brilhando, ele chama atenção. Ele quieto, próspero quieto, ele chama atenção. Alguém quer saber por que você está quieto? Porque você não está falando. Quando fala, incomoda porque está falando. Porque você pontua e fala as coisas certas na hora certa e no momento certo. Então, o próspero, ele, além de gerar benefícios a si, ele gera benefícios aos outros, mas gera contenda também. Então, aprenda a viver no meio das contendas. No meio das famosas puxadas de tapete. Aprenda a viver no meio disso aí. Porque quem é próspero, alguém quer a sua estrela. Alguém quer o seu brilho. Então, José não teve oposição? José teve várias oposições. Tanto que depois os filhos que estão ali vão se tornar escravos do Egito. E é onde Deus vai usar Moisés para tirar esse povo de lá depois. Mas voltando a José, José, com tudo isso, ele foi um homem próspero. Então, a nossa palavra para essa noite, de discussão também, de uma forma mais aberta, os irmãos querendo participar, o que é prosperidade? Então, você faça essa pergunta para você mesmo esta noite. Eu sou próspero? A você mesma, né? Eu sou próspera? Porque ser próspero não significa que todo o tempo, você vai viver meio ao conforto. Vai viver o tempo de escassez, vai viver no meio desse conflito todo, mas o autor, Moisés, teve a ousadia, eu chamo de ousadia. Ele teve a eficácia, de olhar para esse moço escrevendo e olhar para José como escravo e falar que José era próspero. Amém? Fiquem abertos, se os irmãos quiserem Amém. fazer as suas... Hoje em dia as pessoas, paz a todos, hoje em dia as pessoas esquecem que um dos maiores exemplos de prosperidade aí é o nosso mestre Jesus, que peregrinava, mas que demonstrou em todos os caminhos que não padecia, né? E hoje a gente vê um evangelho onde as pessoas, ou a maioria delas, não faz essa pergunta, né? O que é a prosperidade? Fazem barganhas, do meu ponto de vista, buscam favores de Deus para poder crescer e se evoluir. E essa palavra hoje é justamente isso, né? A prosperidade, às vezes ele está lá como escravo, mas é próspero, porque a presença de Deus está nele, e todos aqueles que têm a presença de Deus são prósperos, né? Como nós podemos ter de exemplo na Bíblia. Amém? Amém. A questão da prosperidade também tem outro ponto muito importante. Não vamos confundir essa prosperidade que nós estamos falando. Pastor, então eu quero viver em extrema pobreza, né? Eu já vi pessoas falar, eu tenho um dom do sofrimento. Então fica com esse dom para lá, para dar para você, amigo. Eu não quero esse dom para mim, dom do sofrimento. A prosperidade da linha que nós estamos tomando aqui é que, meio aos ventos, você continua próspero. Mesmo que chegue um momento que você não tenha nada. O que José tinha? José não tinha nada. Só a vida em si e Deus. Mas aí o autor chama ele de próspero. Porque contava que ele ia vencer todas as etapas, ia sobressair-se, ia chegar no patamar máximo reservado para ele nessa vida. Então, os vendavais, ele não derruba o próspero. Tem isso. Porque o próspero, ele é plantado junto ao ribeiro. E é plantado com raízes profundas. Ele não é levado por qualquer vento. Alguém quer fazer alguma consideração?
Bom, se não tem, eu vou passar para quem? Para a Monique? Pode ser, pastor. Ah, então, se não tem mais nenhuma considerações, mas se alguém quiser fazer alguma consideração, pode ainda fazê-lo. E a Monique vai fazer as considerações finais lá e passar para alguém da bênção apostólica. Alguém mais tem alguma consideração, algum comentário para se fazer? Amém, então. Vamos estar orando para o encerramento do culto. Logo depois eu peço que a Ilma dê a bênção apostólica. Amém. Senhor, meu Deus, Pai, Senhor, obrigado, meu Deus, por mais um dia, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia de culto, por mais um dia, Senhor, que estamos em nossos lares, Senhor, protegido. Obrigada, Pai, por cada pessoa, meu Deus, que está saindo, Senhor, para trabalhar, porque o trabalho deles é necessário para que algumas pessoas fiquem em casa, meu Deus. Continue abençoando os médicos, Senhor, as pessoas que estão trabalhando nos hospitais, as pessoas que estão trabalhando nos mercados, nos postos de gasolina, em todos os lugares, Deus. Continue guardando cada um deles, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, cada um dos irmãos que foram apresentados, Senhor, na oração do começo do culto, o Regis, a Suélia, cada um dos irmãos que estão precisando de Ti, Pai. Guarde cada um, que o Senhor possa alcançar cada um dos doentes nos hospitais, Deus, que o Senhor possa curar, resgatar as vidas, e que cada pessoa saia de lá, Pai, com um testemunho maravilhoso para Ti, meu Deus, para engrandecer o Teu santo nome. Continue conosco cada dia mais, que possamos guardar essa mensagem de hoje em nosso coração, meu Pai, que possamos nos alimentar dela cada dia, que possamos ser prósperos, Senhor, cada dia mais. Continue conosco, continue cada um dos irmãos, que nosso fim de semana seja abençoado. Continue com cada um, meu Deus. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço hoje e sempre. Amém. 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 Pai, Senhor, Amém. a todos, Amém. pelas suas mãos, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as eternas consolações do Espírito, seja com todos e todos dizem, Amém. seja por nós, Quem será? Será para nós. perdido Deus, Quem impedirá? em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos. Amém.